Vida Longa CBN. Desfrutar da melhor idade é o desejo de muitas pessoas. E para aproveitar essa fase da vida com qualidade, é importante se levar em conta, além de saúde e bem-estar, uma boa cidade para viver mais e melhor. Nesta semana, houve a divulgação da terceira edição do Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, é o IDL 2023, e que apontou, gente, que a nossa capital, Vitória, está como a segunda melhor cidade para se envelhecer no Brasil. Bom, eu vou conversar um pouquinho mais sobre esses índices, entender como que Vitória chegou a essa posição, com o meu convidado de hoje. É o Antônio Leitão, ele é gerente do Instituto de Longevidade. Seja bem-vindo, Antônio. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu é que agradeço. Eu queria começar essa nossa conversa aqui me contando o que é esse Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade. Perfeito. O Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, ou como a gente diz no acrônimo IDL, é um projeto, é uma pesquisa que a nossa organização desenvolve. Já estamos na terceira edição, essa de 2023 é a terceira edição, que tem como propósito avaliar os municípios brasileiros no seu grau de preparação para o envelhecimento da população. Então, o envelhecimento da população é um fenômeno que vem acontecendo, já não é de agora, né? A gente já está no radar nacional há algumas décadas, eu diria, mas a gente está num momento particularmente feliz para jogar luz nessa discussão por causa do censo, né? Isso. O fenômeno do envelhecimento é um fenômeno que vai acontecendo, né, progressivamente, em razão do aumento da longevidade, em razão da diminuição do número de filhos por mulher, né? A conjunção desses dois fatores é o que leva ao envelhecimento populacional. E isso é uma coisa que vai acontecendo com o tempo, né? Da noite para o dia, né? Os países vivem isso de uma forma mais veloz ou menos veloz. O Brasil vive isso de uma forma bastante veloz. Mas o fato é que isso não é da noite para o dia. E aí, quando vem o censo, a gente, né, fica ainda mais forte. E o censo 2022 está mostrando isso muito claramente, né? A rapidez do envelhecimento populacional do Brasil e decorre disso a evidência, né, de que a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa se preparar para esse processo. Do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do mercado de trabalho, do ponto de vista da educação. E quando eu digo se preparar, eu estou falando tanto a nível individual, né, nós individualmente temos ações a tomar para lidar com a perspectiva de uma vida mais longa, né? E também a nível coletivo, evidentemente. Então, a nossa pesquisa, ela pretende mostrar justamente a nível coletivo, pensando em termos de políticas públicas e, né, e na esfera da cidade, né, na esfera municipal, o que é preciso fazer para que a gente se prepare para o envelhecimento da população e não só o que a gente precisa fazer, o que a gente já está fazendo. Então, a gente gera um ranking, a pesquisa gera uma lista. Olha, esse município está preparado assim, está bem preparado em tais pontos, não está tão bem preparado em tais pontos, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. A pesquisa proporciona a possibilidade de uma comparação, né? Então, olha, tais municípios estão assim, e outros tais, de outro estado, vamos comparar as capitais, vamos comparar as cidades pequenas, vamos comparar as cidades de uma determinada região. Então, isso está disponível no nosso site para consulta, de forma que, né, sirva como base a essa discussão super importante da preparação para o envelhecimento da população. Entendido, Antônio. E aí a gente chega, então, a esse ranking. Vocês se debruçaram sobre os municípios brasileiros exatamente para classificá-los, né? E houve uma divisão, as cidades grandes, de médio e pequeno portes. Correto. Isso aí. E aí Vitória aparece lá no Cidade Grandes como a segunda melhor cidade para se envelhecer no Brasil. Queria que você me detalhasse um pouco mais aí desse ranking. Perfeito. Então, a gente, nessa edição, né, como eu citei, a gente está na terceira edição. A gente fez algumas mudanças na estrutura dos indicadores avaliados, tá? Como é que a gente faz a pesquisa, né? Vamos falar um pouquinho dos indicadores, né? Como é que a gente faz a pesquisa? A gente vai
em fontes oficiais, IBGE, SUS, DataSUS, Ministério da Fazenda, etc., e levanta indicadores existentes sobre os municípios, né? Então, no campo da saúde, por exemplo, número de leitos disponíveis no município, número de procedimentos hospitalares realizados, cobertura vacinal que aquele município proporcionou à sua população. No campo da economia, qual a expectativa de vida? Então, assim, só aí, parêntese, né? Então, assim, a gente tem 3 campos nessa pesquisa da edição de 2023, né? A saúde, que é um campo analisado, e aí eu citei alguns indicadores agora há pouco. A economia, onde a gente tem, por exemplo, indicadores como expectativa de vida aos 60 anos, nível de endividamento municipal, PIB per capita, entre outros. E um terceiro campo chamado IDL, socioambiental, dimensão socioambiental, que a gente vai avaliar, por exemplo, olha que interessante, né? O número de matrículas de pessoas idosas, ou seja, acima de 60 anos, no ensino superior, mostrando aí a busca por um aprendizado contínuo, a busca por uma requalificação profissional. Temos como indicador a taxa de participação nas eleições de pessoas acima de 60 anos, ou seja, qual o nível de engajamento cívico que as pessoas idosas têm, e assim por diante. Então, a gente buscou, para essa edição, 23 indicadores que são alocados nessas 3 dimensões que eu citei: economia, socioambiental e saúde. No começo da minha resposta, eu falei que a gente fez algumas mudanças para essa edição, justamente nos indicadores que a gente avaliou, e na quantidade de indicadores. Por quê? Porque para essa edição, a gente chegou ao nosso objetivo original, considerando que a gente está na terceira edição, que era avaliar todos os municípios do Brasil. E para avaliar tudo, independentemente se a gente está avaliando numa edição como a primeira, 500 municípios, na segunda, 900, ou agora 5.570, em cada uma delas a gente tem que ter uma cesta de indicadores de análise igual para todas as cidades, né? Então, assim, olha, eu vou avaliar 10 cidades, eu tenho que ter todos os critérios para todas essas 10 cidades iguais, senão eu estou sendo injusto, né? Senão eu estou Sim. sendo comparando com critérios diferentes. Então, a gente teve que diminuir para chegar a esse objetivo de analisar todas as cidades, a gente teve que diminuir um pouco o número de indicadores e alterar algum deles. Mas, então, chegando, né, no caso de Vitória, então, assim, dentro desses 3 campos, economia, socioambiental e saúde, que são os campos que a gente avaliou em 2023, com os seus respectivos indicadores, né, que eu citei alguns deles aqui, já, o município de Vitória teve, por exemplo, na categoria economia, ficou em terceiro lugar entre as cidades grandes. Na categoria socioambiental, ficou em 67º, e na categoria saúde, 7º lugar. Então, sempre falando da cidade grande. Então, esses resultados são ponderados no cálculo e isso gera o segundo lugar na categoria cidade grande geral, né? Num ranking geral, num ranking agregado, onde essas 3 dimensões estão somadas, ponderadas e gerando um resultado agregado. Uhum. E o que vocês encontraram aqui que colocou a cidade, então, somando, Uhum. né, e ponderando aí na segunda posição? Uhum. Então, por exemplo, né, citar de novo alguns indicadores, né, na dimensão economia, Vitória tem a melhor de todas as cidades grandes, a maior expectativa de vida aos 60 anos, tá? O endividamento municipal, também na categoria economia, ela está em 17º, ou seja, de 326, é a 17ª cidade com menor endividamento municipal, né? Tem alguns indicadores que fazem a cidade performar bem, porque eles são altos, por exemplo, a expectativa de vida, ou baixos, no caso do endividamento municipal, né? Então, você está falando que a cidade está bem posicionada no endividamento municipal porque ela tem um menor endividamento proporcionalmente a demais. Aham. PIB per capita, 18º, então na categoria economia. Isso aí há outros também, né? Para citar um onde a cidade não teve um desempenho tão bom na categoria economia, capacidade de consumo de aposentados, ou seja, a gente olha a massa salarial paga pelo INSS aos aposentados, né? Faz também um cálculo e vê. Então, nesse indicador, Vitória está em 148º das 326. Então, é um indicador exemplo da categoria economia, onde o município não está tão bom. Então, já se tem alguns em que a cidade performou bem e um que a cidade já não performou tão bem.
e assim Entendido. por Aí, diante. nesse item especificamente, Antônio, isso tem a ver de como essa população com mais de 60 sobrevive com aposentadoria, é isso? Exatamente, assim, pensa, exatamente. A, se a gente for usar isso como uma referência, né? Vamos pegar todo o valor pago a título de aposentadorias para as pessoas acima de 60 anos no município de Vitória. Quanto que isso dá? Então, isso dá uma estimativa, é um referencial da capacidade de consumo, né? Como eu falei, dessas pessoas que são aposentadas. Lógico, né? Isso representa toda a fonte de renda das pessoas aposentadas no município de Vitória? Não, Não. né? Tem as Aham. pessoas que têm que são os aposentados que não são aposentados pelo INSS, são os aposentados pelos regimes próprios, os servidores públicos. As pessoas trabalham, né? Tem outras fontes de renda, tem pessoas idosas que trabalham. Então, assim, é um representativo, é um referencial, né, dessa capacidade de consumo. Obviamente, é um referencial, né? E não o cenário completo, se eu quero dizer. Entendido. Outros exemplos que você pode dar aí que te saltam os olhos Posso? do Instituto? Claro. Vamos falar então de uma outra categoria, que é a categoria socioambiental, né? Então, o que a gente vai avaliar nessa categoria? A gente vai avaliar, por exemplo, o engajamento social da pessoa, que nível de participação, aproveitando essa pergunta, né, para também falar um pouco mais assim dessa questão das dimensões, né? Quando a gente está falando a preparação do município, a gente tem que avaliar o máximo possível, mais amplamente possível, esses campos, né? Então, assim, saúde é importante para envelhecer bem? Certamente. Condições Aham. econômicas é importante para envelhecer bem? Obviamente. Mas vida social ativa, participativa, também é importante. Então, a gente, né, trabalha com os dados existentes enfim, e analisa mais amplamente possível a realidade do município. Aí, uma dessas dimensões, como eu já falei, e vou citar agora, no caso, alguns indicadores de bom desempenho de Vitória, a dimensão socioambiental, que a gente está avaliando justamente isso, participação social, engajamento cívico, etc. Então, taxa de participação de eleitores 60 mais, que mostra o quê? A conexão da pessoa mais velha, acima de 60 anos, idosa, né, tecnicamente falando, com a sociedade. Olha, eu poderia, inclusive, claro que ainda aos 60 anos a votação ainda é obrigatória, ela passa a ser facultativa a partir dos 70, se eu não me engano. Então, uma faixa aí que está dentro desse dado, entre 60 e 70, que segue sendo obrigatória. Mas, de qualquer forma, né, tem para uma outra faixa, cada vez maior, de pessoas mais velhas, passa a ser facultativo. E o município de Vitória tem a 11ª maior taxa de participação de eleitores de 60 anos em eleições, entre os municípios de cidades grandes. Então, assim, mostra o quê? Que a pessoa está envelhecendo no município de Vitória e segue ativa, segue se interessando pela realidade do seu município, segue comparecendo, cumprindo esse dever cívico, vamos dizer assim. Outro exemplo, já no caso de um desempenho não tão favorável, né? Número de matrículas de pessoas acima de 60 anos no ensino superior. Das 326 municípios, nessa categoria socioambiental, tem esse indicador que é o número de matrículas 60 anos, está em 113º. Ou seja, seja porque, sei lá, aí a gente, lógico, né? Eu estou dando aqui o dado bruto, o resultado bruto, a gente pode interpretar isso de diferentes maneiras, mas em municípios onde a pessoa tem uma maior taxa, vamos dizer, está mais bem colocado que Vitória, você pode supor o quê? Que a pessoa está buscando mais intensamente, mais ativamente, seja uma requalificação profissional, olha, ela percebe o seguinte, olha, eu estou com 60 anos, ou 61 anos, ou 62 anos, e eu vou viver muito tempo ainda, e a minha formação profissional que eu recebi lá atrás já não me é suficiente, né? Aham. Eu preciso me atualizar. Então, assim, essa questão, esse indicador é bem interessante, porque ele mostra uma coisa pouco usual, digamos assim, né? Nosso modelo mental tá formatado de uma maneira a pensar que está na universidade quem é jovem. Isso não está sendo mais assim. Prova disso é uma crescente entrada de pessoas mais velhas no ensino superior, ou enfim, né? Ou seja, em outras formas de ensino. E aí tem dois aspectos, né, com relação a isso. Um é essa
percepção, essa busca por uma requalificação profissional, ou também uma forma de de se manter ativo. Olha, eu quero estudar porque, pô, sei lá, isso é super comum, né? Assim, a pessoa, sei lá, fez uma carreira, sei lá, em advocacia, mas o sonho dela sempre foi ser psicólogo. Agora ela está num momento da vida dela que ela já está em um estável e ela vai buscar realizar esse sonho, esse projeto que não foi realizado no passado. Então, assim, nesse indicador especificamente, o município de Vitória está em 113º, já não tão bom assim. Tanto que, nessa categoria em particular, foi das 3 categorias, economia, saúde e socioambiental, foi a que o município teve menor performance, que foi 67º no total. E temos ainda saúde. Se quiser, eu posso falar um pouquinho dessa também. Vamos, claro, vamos detalhar agora a saúde, que eu acho que o que elevou Vitória à condição de segunda, não? Isso, das 3, a que foi melhor foi economia, Ah, que tá. está em terceiro. Mas saúde está em 7º, que também é um desempenho excelente. Sempre considerando que a gente está falando de 326, né? Se você está em terceiro ou em sétimo, entre 326, é excelente. Ótimo. 67º, no caso de socioambiental, não é excelente, não é também péssimo nem ruim, vamos dizer, mediano, tá? Mas vamos Uhum. lá, vamos para a saúde. Então, assim, bons destaques de Vitória no caso de saúde. A gente tem, por exemplo, a cidade com o quarto maior nível de profissionais de saúde com nível superior, né? Então, assim, a mão de obra de profissionais de saúde do município tem qualificação superior, né, tecnicamente preparada, então a cidade está bem assistida do ponto de vista do seu corpo de profissionais de saúde disponível para atender sua população. Uhum. A cidade tem o 11º maior número de leitos disponível em hospitais e enfim, equipamentos de saúde, tá? A cidade tem o 22º maior número de procedimentos hospitalares, tá? Entre cidades grandes. Esses indicadores, como eu expliquei para vocês, né, eles são indicadores que são métricas, no caso, por exemplo, desses que eu estou citando agora, do próprio sistema de saúde, né? Então, assim, não é a gente que falou que avaliar o número de procedimentos hospitalares é bom. Isso é a forma como os órgãos públicos, enfim, e responsáveis por acompanhar o desempenho, né, do sistema de saúde, eles próprios avaliam. Uma das formas é avaliar, por exemplo, né, o número de procedimentos hospitalares, ou o número de procedimentos ambulatoriais. Então, assim, pegando esses dois, né, em número de procedimentos hospitalares, o município está com o 22º lugar, que é o que a gente pode considerar uma boa colocação. Já, por exemplo, em cobertura vacinal, está em 171º, 171. Então, assim, já não está tão bom. Já seria um outro lado da história. Número de procedimentos ambulatoriais, diferente de hospitalares, também já não está tão bom. Está em do 121º, 221. Então, são alguns aí no campo da saúde. Entendido. E olha só, vocês dividiram o ranking também por capitais? Não especificamente. Quer dizer, a gente tem todas, como eu falei, né? Como a gente tem todos os municípios, a gente tem também todas as capitais, mas não um ranking específico para capitais. Tá, porque Tipo, a como gente não tem uma Vitória, categoria específica para capitais, entendeu? entendi. Antônio, como Vitória é a segunda entre as grandes cidades, perdendo para São Caetano do Sul, que não é capital, a gente poderia entender que Uhum. Vitória é a primeira capital, então, do Brasil? Nas cidades grandes, sim. Entendido. Nas cidades grandes, sim. Bom, nesse ranking Pode, ainda. pode ser. Eu estou falando isso porque provavelmente todas as capitais estejam na cidade grande, mas eu não posso até tentar checar isso, mas assim, não saberia te dizer. Talvez tenha algum município, tenha alguma capital de algum, sei lá, de um estado menor que não esteja entre as cidades grandes, entendeu? Lembrando, né? Cidade grande é quem tem mais de 100 mil habitantes. Provavelmente todas as capitais estão em. Provavelmente todas as capitais têm mais de 100 mil habitantes, independentemente do estado, então podemos afirmar que sim, Vitória é a primeira capital. Uhum. E como é o terceiro índice em divulgação de vocês, né? Esse de 2023, houve uma Uhum. evolução da capital do Espírito Santo? É, a Vitória sempre performou bem. Assim, não vou saber, posso buscar, não vou saber de cabeça te dizer, lembrar assim, os resultados de Vitória nas edições anteriores, mas ela sempre esteve bem colocada.
sempre teve ali a gente sempre trabalhou com com esses conceitos de cidades grandes ou pequenas, né? Agora que nessa terceira edição que a gente criou cidades médias, mas ela sempre teve muito bem colocada, com alguma variação. É importante entender, né, que aquilo que eu expliquei no começo da nossa conversa, que a gente teve que fazer algumas alterações nos critérios de análise, né, para chegar a esse objetivo. E assim, a gente pretende agora nas edições seguintes, aí, futuras que houver, manter esse escopo em nível nacional, né? Então a gente pretende manter essa questão de avaliar todas as cidades. Então, certamente isso não vai nos exigir para edições futuras alterações nas cestas de indicadores analisados, que por mais que a gente tente manter que a gente tenha tentado manter essa cesta de indicadores mais ou menos parecida com as edições anteriores, ao fazer algumas mudanças, a gente gera uma pequena perda de comparabilidade, né? Não é uma total perda, não é assim, antes a gente analisava a cidade pelo critério X e agora a gente está falando uma coisa totalmente diferente. Não é tão distante assim, mas tem também uma certa quebra aí nessa sequência das 3 primeiras edições. Entendido. Mas tanto a coisa guarda o seu nível de coerência que o município, como eu estou te falando, assim, ele teve bom desempenho, sim, nas 2 primeiras edições. Bom, só para finalizar, eu vou incluir aqui, Vila Velha, em grandes cidades, está na 14ª posição, logo depois Colatina, 15ª. Em cidades médias, eu tenho Castelo, na 15ª posição, e Itapemirim, na posição de número 17. É isso, Antônio? Isso aí. Te agradeço pela participação aqui no Vida Longa CBN, que a gente vem enfrentar, né? Esses dados aí que são reais, pesquisa do censo, a população do Brasil está envelhecendo e as políticas públicas têm que chegar até elas. É isso aí, perfeito. Esse é o nosso objetivo, suportar essa discussão com dados qualificados. Muito obrigada, viu? Até uma próxima edição aqui conosco, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu conversei com Antônio Leitão, ele é gerente do Instituto de Longevidade.